Meninos do sexto ano, tudo bem com vocês, meninos? Espero que vocês estejam bem, né? Tio continua com saudades de vocês. Já fechei as médias de religião, viu? Então vocês podem ver as médias de vocês no boletim, né, da escola. E aí, hoje, né, nós vamos para a nossa aula de religião da terceira unidade, né? Hoje vamos continuar o nosso assunto falando sobre símbolos, né, na aula passada, e hoje vamos falar sobre as diversas tradições religiosas do mundo. Então o mundo possui, né, mais de 5.000 tradições religiosas e algumas tradições elas são derivadas, né, algumas tradições vieram de outras religiões, como por exemplo a Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica, né? O budismo saiu do hinduísmo, que é a religião da Índia. Então, veja, a maior parte das religiões saíram de outras religiões, vieram de outras religiões. O cristianismo saiu do judaísmo. Então, a maior parte das religiões saíram de outras religiões. Então, isso é bem interessante, né? Isso são as tradições. Então foram surgindo novas tradições religiosas de religiões que já existiam. É interessante contar uma coisa a vocês. Tem uma coisa bem interessante que diz assim, que Buda ele fazia parte da religião hindu, né? Então Buda era hinduísta, da religião hindu. Mas, com o passar do tempo, quando ele alcançou a iluminação, quando ele entendeu que todos os sofrimentos desta vida, deste mundo, estavam dentro da nossa mente, que o sofrimento não existia de verdade, e quando ele se tornou Buda, o iluminado, surgiu uma nova religião, né? Os seus seguidores, os seus discípulos, quando ele morreu, fundaram uma nova religião, que ficou conhecida como budismo. O caso de Jesus também é bem interessante, né? Jesus ele era judeu, ele ensinava no templo, né, de Jerusalém, ensinava à beira de rios, né, com os seus discípulos, mas ele era judeu, Jesus era judeu, né? Jesus foi apresentado ao templo, Jesus foi circuncidado, né? Jesus ele foi iniciado na religião judaica, né? Então ele ensinava os ensinamentos de Moisés. Então veja que essas pessoas elas faziam parte de uma tradição religiosa e após a sua morte, né, os seus ensinamentos deram origem a novos movimentos ou a novas tradições. Então anotem aí, o tema da nossa aula de hoje, ele de religião, do dia 3 do 9, né, 3 de setembro, está sendo o quê? Tradições religiosas. Então esse está sendo o tema da nossa aula de hoje, tradições religiosas. E eu quero mostrar a vocês aqui outra religião que saiu do hinduísmo, que é o jainismo, né? O jainismo é uma religião muito parecida com o budismo. O jainismo é uma religião que ensina o desapego, né, às coisas materiais, aos bens materiais, assim como o budismo também. E o jainismo fala sobre a iluminação, né? Você compreender que as coisas deste mundo, os sofrimentos das coisas deste mundo, não fazem parte da nossa vida verdadeira, né? A vida verdadeira é uma vida plena de saúde, alegria e paz, né? Os sofrimentos somos nós que criamos na nossa mente. Então a gente tem, como eu disse a vocês, a Igreja Evangélica, que saiu da Igreja Católica, né? Isso na época, porque na época, né, do século XVI, a época que surgiram as igrejas evangélicas, né, 1517,
Isso aconteceu porque o Papa da época estava fazendo coisas erradas, né? Dizendo às pessoas que poderiam ter um lugar no céu, né? Bastava a pessoa comprar, né? Esse lugar que a pessoa não precisava fazer nada, que a pessoa já ia para o céu diretamente. E aí, por causa disso, né, houve um padre que ele ficou muito chateado, né, revoltado com aquelas coisas, e ele disse assim, não, isso aí está errado. Ele começou a escrever, disse, olha, isso aí está errado, faça isso não. Mas aí o que aconteceu? A Igreja Católica não aceitou as coisas que esse padre disse. E aí esse padre se revoltou ainda mais e foi expulso da Igreja Católica. Aí esse padre, chamado Martinho Lutero, deu início à Igreja Evangélica, que a gente tem até hoje. Mas saibam disso. A Igreja Evangélica é filha da Igreja Católica, né? Então a Igreja Evangélica é filha da Igreja Católica, né? Tem gente que diz assim, que a Igreja Católica é madrasta, né, da Igreja Evangélica, né? Não seria a mãe, porque a mãe tem um relacionamento bom, né? Geralmente, né? A mãe tem um relacionamento bom. E as madrastas, geralmente, nem todas, né? Mas as madrastas geralmente não têm um relacionamento muito bom com os filhos. Aí fala-se que porque a Igreja Evangélica vive brigando, né, com a Igreja Católica, por causa disso a Igreja Católica não seria bem mãe da Igreja Evangélica, né? Seria a madrasta, né? Então veja, são muitas as tradições religiosas, né? Por exemplo, o sikhismo, né, que foi fundada pelo Guru Nanak. Vocês fizeram, acho que logo no começo das nossas aulas, Guru Nanak é esse aqui, né? Logo no começo das nossas aulas, né, remotas, eu passei para vocês um vídeo do Guru Nanak. Vocês fizeram, vocês assistiram, né, fizeram atividades sobre ele. E o Guru Nanak, ele era hinduísta, né, do hinduísmo. Em um certo momento, o Guru Nanak se separou, né? Aliás, quando o Guru Nanak morreu, os seus discípulos, seus seguidores, fundaram uma nova religião chamada Sikhismo. Sikhismo é uma religião também muito parecida com o budismo. Fala do desapego material, né? Fala da questão da iluminação também, só sendo que seguem os ensinamentos do Guru Nanak, né? Que é isso que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu acho mais tradições religiosas para mostrar a vocês. Então, essas tradições, geralmente, elas são passadas, né? São passadas como uma tradição oral, né? Então, as pessoas, os discípulos, eles falam, né? Vão contando os ensinamentos de uns para os outros, e em algum determinado momento, alguém escreve, né? Alguém passa a escrever esses ensinamentos, essas doutrinas, né? Esses escritos sagrados, né? Esse código, né, de comportamento. Então, geralmente, é feito tradição oral, mas em algum determinado momento, essas tradições religiosas passaram para o papel, né? Alguém escreveu, e aí chegou até nós nos dias de hoje, né? Outra, uma religião que é bem interessante também, é essa aqui, né? É o confucionismo, né? Lá da China. O confucionismo, ele se desenvolve, ele chega por meio da ética chinesa, as tradições chinesas que falavam sobre o respeito aos pais, né? Aos antepassados, aos avós, aos mais velhos, né? E isso também era passado de maneira oral, né? Os discípulos iam contando as histórias, né? E aí é bem interessante porque aí dessas tradições, por serem, né, passarem a ser escritas, chegaram até nós nos dias de hoje, né? Então veja, pessoal, hoje nós falamos um pouco sobre as tradições religiosas. Falamos que as tradições religiosas estão presentes em todas as religiões, né?
Falamos que muitas tradições religiosas deram origem a novos ensinamentos e a novas religiões, como foi o caso do budismo, que saiu do hinduísmo, o jainismo, que saiu do hinduísmo também, o sikhismo, que saiu do hinduísmo, a igreja evangélica, que saiu da igreja católica, a igreja católica, que saiu do judaísmo. E nós falamos, né, que essas tradições religiosas só chegaram até nós porque em algum determinado momento elas foram escritas, né, no papel. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Qualquer coisa, anotem as perguntas para tirar as dúvidas de vocês. Sexta-feira nos encontramos. Certo, pessoal? Um abraço. Tchau, minha gente.